O assunto que eu tenho para falar é essencialmente importante, porque só podemos dizer que existe boas novas porque existe isso, porque existe algo chamado inferno. Nossa, inferno, pois é. Para a gente falar que existe uma boa nova, a gente precisa falar que existe um inferno. E se nós acreditamos que existe um céu, nós também precisamos acreditar e crer no inferno. Apesar de estar se levantando um movimento chamado universalista, e tem tomado várias e várias igrejas, em que no final tudo vai dar certo, porque Deus é amor, então no final fica tudo bem. No final, mesmo que você pecou a vida inteira, mesmo que você escolheu andar longe de Deus a vida inteira, porque Deus é amor, no final, Ele dá um jeitinho brasileiro e coloca todo mundo para o céu. Eu quero dizer que isso é uma grande mentira. E quero dizer nessa noite que o inferno, ele é tão real quanto o céu. E que se existe uma eternidade para a qual nós almejamos e batalhamos para ir, que se chama céu, existe também algo chamado inferno, que também é eterno. E um pregador das antigas, ele disse que uma eternidade não tem como nós compararmos, porque ela não está dentro do tempo comum que nós costumamos ter nos nossos dias, as 24 horas corridas, ou um dia normal. Mas ele disse, se pudéssemos tentar trazer para os nossos dias, ele disse, imagina uma montanha tipo o Everest, de mais ou menos 9 quilômetros. Imagina que a eternidade é todos os dias, um beija-flor ir lá e dar uma bicadinha no Everest, e tirar um pedacinho dele, e começar a construir em outro lugar. E quando o beija-flor terminar de esculpir todo o Everest, tirando pedacinho por pedacinho, quando ele terminar o último pedacinho, quando ele voltar, terá um outro Everest, para que ele comece tudo de novo. E se pudéssemos comparar, isso seria uma comparação com a eternidade. E se você acredita no céu, você precisa acreditar no inferno, porque ele é real. E eu quero ler um texto com vocês, mas antes de ler o texto que está em Romanos capítulo 3, versículo 23, você pode abrir. Eu não sei onde você sentou, e eu não sei se no seu lugar tinha, mas eu fiz alguns papeizinhos e larguei em algumas cadeiras, que está escrito assim: o que fazer para chegar no inferno? Com ponto de interrogação. E aí, se você abrir, está escrito: nada. Mas como assim? Exatamente. E não sou eu que está dizendo, é a tua Bíblia e a minha Bíblia. Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pelo pecado que foi gerado lá no início no Éden, todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Todos nós já temos um destino certo. Mas o Senhor, que sempre tem a solução, Ele escolheu mandar o seu Filho, e você conhece muito bem essa história. E mandou o seu Filho único, para que todo aquele que nele cresce, não perecesse, mas tenha uma vida eterna que está por vir, e a qual almejamos e batalhamos em um processo que temos falado muito, sem parar nos últimos cultos, tanto o pastor Dionísio quanto eu, para nos levar a um processo de santidade, que é algo de nos separar dia a dia, uma escolha diária, em que mesmo nos dias que cairmos, possamos nos levantar, sacudir a poeira e começar de novo, e se amanhã cairmos, começar de novo, porque existe algo que almejamos, uma eternidade. John Stott, que é um pregador muito falado nos últimos dias, ele diz que o Evangelho não pode ser somente para nos libertar de nossas dores, ou para nos trazer uma vida boa, mas o Evangelho precisa ser também aquele que nos livra da ira vindoura de Deus. Isso é muito importante falarmos, porque nós fomos criados em um processo, em uma cultura, de que parece que o diabo domina todo o inferno com seus demônios,
Mas se você for lá e ler os textos, a Bíblia diz que Deus preparou o inferno, foi algo que Deus preparou para o diabo e seus demônios, e aqueles que se mantiverem destituídos da glória de Deus, vão habitar neste lugar junto com o diabo e seus demônios. Mas este lugar é o lugar onde a ira de Deus vai se manifestar também sobre o diabo e seus demônios. O diabo também vai sofrer neste lugar. Não pense que é o diabo lá que é vendido com um chifrinho, com o seu tridente, espetando todo mundo num grande fogão gigante. Não é isso. Não é isso. E eu quero te dar uma indicação de algo. Desculpa, eu me esqueci de falar que as crianças têm escolinha para as crianças. Eu vi o Pedro passando aqui e eu me lembrei que eu me esqueci. Se você trouxe seu filho, pode ir aqui nessa portinha aqui, as meninas estão ali, tá bom? E o inferno, ele é algo real. E como eu estava falando, ele foi preparado também para que se derramasse a ira de Deus neste lugar. Só que algo que eu queria indicar para vocês, e eu comprei agora, é uma Bíblia interlinear. Faça isso, porque o nosso português é muito fraco, muito fraco, e nós perdemos muita coisa na essência dos textos, e acabamos muitas vezes até se perdendo no que o texto realmente queria dizer. E a Bíblia interlinear, eu comprei agora primeiro o Novo Testamento todo assim. Ela vai ter 3 linhas, ela vai ter na tradução original do grego ou do hebraico, como foi escrito, e vai ter as palavras, tipo como tem naquele aplicativo que eu já indiquei, para você baixar no seu celular, do Dr. Strongs. Ela vai ter cada palavra com a sua definição exata, traduzida como no dicionário de português. Então, é muito bom, para que nós possamos entender na essência muitos textos. E para isso, eu quero tentar desmistificar algumas coisas do inferno nessa noite, para que nós possamos entender realmente o que é o inferno, e o quão tenebroso ele é, e o quão a multidão está caminhando a passos largos, e quem sabe nessa noite para nós mesmos, fazer um raio-x, e rever alguns conceitos, se não somos nós que também de alguma forma estamos distorcendo o Evangelho, e caminhando também nesta direção, destituídos da glória de Deus. E eu fui pesquisar, e existem, podemos dizer, 4 definições, que a Bíblia vai tratar, falando do inferno, que é Hades ou Sheol. Tem também a palavra que fala sobre, no Novo Testamento principalmente, que é Geena e Tártaro. São as 4 palavras que em toda a Bíblia você vai encontrar na tradução original, quando se falava para o inferno. Uma cultura diferente quando se falava em Hades ou Sheol no Antigo Testamento, e uma cultura diferente encontrada para o inferno no Novo Testamento, quando se falava sobre Geena ou Tártaro. E eu pesquisei um pouco o conceito, e de repente pode até estar passando pela tua cabeça, o que tem a ver o Raul está falando de inferno, em vez de estar falando e gastando tempo falando de Jesus? Então, eu quero te contar uma coisa. Jesus, que é de quem nós sempre falamos, e é aquele que é o autor da nossa fé, ele passou a maior parte do seu ministério falando sobre o inferno. Eu quero te dizer que nas 11 vezes que a palavra Hades aparece no Novo Testamento, 9 vezes foram citadas no Evangelho por Jesus. E é interessante porque a primeira vez que ela aparece é no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículo 19, no contexto, na passagem de Lázaro, do rico e Lázaro, e ali está fazendo uma distinção para o lugar onde os ímpios vão e para o lugar onde aqueles que se converteram a Cristo vão. Ela faz somente uma distinção para onde o lugar que nós iremos. E é interessante porque ali, o rico que foi para o inferno, e abro um parênteses, não estou dizendo que todo rico vai para o inferno, não é isso que estou falando. A passagem diz de alguém pobre chamado Lázaro, que ficava ali à porta sempre clamando, e de um rico, e o rico foi para o inferno. Então o rico
pede, dizendo: Pai Abraão, clamando como se fosse filho também, e pede para que eles pudessem apenas molhar um dedo na água e passasse nos lábios dele. E ele pede também para voltar, para avisar os seus parentes, para que não vão para aquele lugar tão terrível. E é interessante porque tem algumas pessoas falando aí, e como eu sei que todo mundo aqui usa muito internet, vale falar isso, tem algumas pessoas falando que o inferno não é eterno, que lá pelas tantas, Deus vai só dar uma provinha para alguns, mas vai ter uma segunda chance, e aí vão ser resgatados do inferno. Isso é uma grande mentira e não existe. E aqui está uma grande prova disso, porque ele pede uma gota apenas de água, para que molhasse os seus lábios, e é negado, porque a partir do momento que o juízo recaiu, não tem mais volta, não tem mais volta. A partir do momento que cairmos no inferno, em nome de Jesus, ninguém aqui vai cair nesse lugar. Eu esperava que dissessem amém. Eu esperava que você tivesse esse ímpeto: amém, eu não quero ir para o inferno. Espero que você esteja entendendo o que eu estou falando. E nenhuma gota de água foi gerada nos seus lábios, porque a partir do momento que foi lançado neste lugar, não tem mais volta. Depois, ela vai aparecer numa outra cultura já um pouco diferente, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, no Evangelho de Lucas, num sentido figurando algo subterrâneo, na cultura da época, porque também se tratavam os cemitérios por essa palavra. Hades também era falado quando se tratava para o cemitério. Depois, ele vem falar lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18, e essa passagem você conhece, porque nós falamos muitas vezes: as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Este é o texto que muitas vezes falamos aqui na igreja. E ali, o que Jesus estava falando, é para que nós pudéssemos entender que o inferno não poderia subjugar aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja de Cristo, que é eu e você. Não pode prevalecer sobre nós. E ali ele vai trazer uma outra distinção da cultura, que é o sentido de uma pessoa no estado de morte. Então essas são as vezes que aparece em Hades. E a outra palavra que aparece é Geena, ou Reena, como você quiser. E aqui é algo que provavelmente você já ouviu, e nós ouvimos muito, e por isso foi-se criado esse ser o diabo, um chifrudo lá, com um garfinho de 3 pontas, e um rabinho e tudo mais, e no fogaréu. Porque olha só que interessante, a palavra Reena, ela se surgiu porque existia um vale em Jerusalém, que era chamado o Vale de Rinom, e nesse vale, o rei Acaz e Manassés, os dois principalmente, ofereceram os seus filhos, porque lá era um lugar onde se fazia sacrifícios humanos para deuses, e um dos que mais perduraram por ali era o deus Maloque, e ali eles faziam sacrifício nesse vale, matavam os filhos, até que entrou o reinado do rei Josias, e ele acabou com aquilo ali. Mas o que aconteceu no Vale de Rinom? O Vale de Rinom começou a ser tipo um lixão, e ali eles descartavam todo tipo de lixo e colocavam fogo naquele lugar. Por isso, todas as vezes que foi tratado como Reena nos evangelhos, se traduzia como um vale de fogo, um lugar onde o diabo habitava, consumindo o tempo todo com fogo, porque para a cultura da época isso ficava muito legível, porque lá o fogo nunca se apagava, pela questão de muito lixo e toda a putrefação de corpos que existia naquele lugar. O fogo não se apagava, porque se exalava muitos gases, então se relacionava a Reena com Vale de Rinom. Por isso se trataram o diabo e a figura que se levantou do diabo como esse ser de fogo. Vocês estão me entendendo? Como existe coisas muito culturais para a época, e eu não estou tirando a ênfase do quão é sofrido, eu estou trazendo o quão todas essas características ruins trazem do que será, que não imaginamos, o sofrimento eterno no inferno.
Jeremias depois, no capítulo 7, vai dizer que este vale de Rinom, ele foi amaldiçoado. Então Josias traz um recomeço para aquele lugar. E essa palavra, Geena, ela aparece 12 vezes, e 11 vezes citadas por Jesus. Por isso que eu estou falando sobre o inferno hoje. Porque Jesus gastou muito tempo falando do inferno. E a última, vamos dizer, a última palavra usada para se falar de inferno é Tártaro. E essa palavra Tártaro só aparece uma vez na Bíblia, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. E aqui foi quando Paulo estava pregando na Grécia, e a mitologia lá grega usava um lugar de sofrimento traduzido para Tártaro. Então, para que o povo entendesse, assim como Paulo, quando estava em Atenas, usou frases de alguns dos poetas da época, e você encontra isso lá no livro de Atos, quando Paulo estava pregando em Atenas, ele usa algumas frases de alguns poetas da época, para que as pessoas entendessem do que ele estava falando. A mesma coisa aqui, Pedro usa a palavra Tártaro, para que o povo entendesse o que ele estava falando. E agora eu chego no ponto de por que Deus falou comigo para falar sobre o inferno hoje. Essas são as 4 palavras, então: Hades, Sheol, Geena e Tártaro. E a minha pergunta é o que a Bíblia me pergunta e pergunta para você: e quem vai para este lugar? E Jesus, Pedro, João Batista deixam bem claro: quem não se arrepender. Quem não se arrepender vai habitar no inferno. E há mais ou menos 2 semanas atrás, o pastor Dionísio lançou para nós um vídeo de um cara chamado Rodrigo Silva, provavelmente você já conhece. Ele é um cara que eu acho ele muito inteligente. Ele faz escavação, ele é arqueólogo também, né? E ele busca objetos, coisas que o povo, Jesus, tudo aquilo que em escavações eles encontram e que conseguem provar a existência de Jesus, através de objetos, através da ciência. Ele é um cara muito inteligente. E o pastor Dionísio mandou um vídeo para nós, falando, pode botar lá, Eduardo, falando sobre este filme aqui. Abriu? Aí, ó. Esse filme. Não olhe para cima. Por isso que o post do culto hoje era: não riscado e olhe para cima. E o pastor Dionísio trouxe o comentário que o Rodrigo Silva fez sobre este filme. Esse filme ficou 1 mês e pouco em primeiro lugar no Netflix, como um dos filmes mais assistidos. E o Rodrigo Silva fala um pouco sobre a opinião dele e o que ele viu nesse filme, com um olhar cristão. E eu fui pesquisar, e me chamou muita atenção tudo que ele falou, e eu fui pesquisar o que outras pessoas estavam falando. Eu ouvi o que o Lucinho estava falando, eu ouvi o que um outro pastor que não é tão conhecido aí estava falando, um tal de Gregório, e ouvi 3 pessoas que não são do meio cristão, do meio secular, fazendo análise sobre esse filme. E eu fui assistir, hoje eu fui assistir, para poder ser pontual naquilo que eu gostaria, que eu entendi, que Deus gostaria que nós meditássemos hoje. E eu fui assistir o filme hoje. O que trata o filme? Uma menina que está fazendo um bacharel em astronomia, ela está analisando, e ela tem um posto de trabalho onde já tem aqueles telescópios gigantes, e ela fica analisando o céu todos os dias. E num dos dias ela vê uma estrela diferente. E eu vou dar o spoiler e vou contar o filme aqui, porque eu não quero que você assista esse filme. Não perca o seu tempo, eu não quero que você perca esse filme. Pode ficar bravo comigo, eu vou falar tudo do filme. Se você está assistindo na internet também, se você não quer saber a sinopse do filme, corta aí então, porque eu vou contar. Porque o meu desejo é que você não assista esse filme, que você não perca seu tempo com essa porcaria. Porque eu fui olhar o filme. E o que acontece? Ela vê um asteroide, uma estrela diferente, e ela chama o professor dela, e o professor, e eles vão lá, e percebem que aquilo não é uma estrela.
Aquilo é um cometa. E em 6 meses e 13 dias, ele vai colidir com a Terra. E a colisão dele trará a extinção na Terra. E aí começa toda uma trama para eles chegar no governo. Eles chegam no governo e o governo começa a boicotar eles, porque é exatamente num ano de eleição. Então a presidente não quer que aquilo chegue na grande mídia, para que não comece uma catástrofe gigantesca, para que não comece a quebradeira. Só que ali, e esse é o sentido do filme, eles começam a batalhar os dois, para que as pessoas olhem para cima e deem ouvidos a ele. Só que no meio disso existe um cara, porque o filme é para ser engraçado e não é, porque é cheio de palavrão, o tempo todo. E aí lá pelas tantas, aparece um cara que é para ser tipo uma figura do Steve Jobs, para ser um cara ricão, todo cheio das tecnologias, e eles percebem que se eles mandar um míssil com a tecnologia que existia nos Estados Unidos, eles conseguem explodir aquele cometa, para que em partes menores ele não destrua totalmente a Terra, não haja uma extinção, porque ali no filme ele tem aproximadamente o tamanho de 9 quilômetros, que eles comparam mais ou menos ao Everest. Só que o que acontece? Esse cara domina o mundo, e ele descobre que lá naquele cometa tem uma tecnologia, e para que você entenda, vamos dizer que seria algo tipo nióbio. Então eles decidem que eles não vão explodir o cometa, que primeiro eles vão mandar uma nave para tirar, sugar tudo aquilo que é possível para eles gerar renda, para acabar com a fome no mundo. A grande mentira. E ali eles vão num programa de TV e eles começam a falar, e o que me chama a atenção, o que me chamou a atenção e eu anotei, foram 2 frases essenciais no filme. E a primeira, esse cara que vende toda essa tecnologia, ele desenvolve um telefone que pela pulsação sanguínea, todos os dias quando tu acorda, pelo teu sangue, ele consegue decifrar o teu humor, as tuas emoções, e aí ele vai tentar te fazer feliz naquele dia. E aí ele diz bem assim na propaganda, no filme, ele diz assim: esse é o verdadeiro amigo, aquele que conhece todos os teus sentimentos, aquele que percebe o que a pessoa que está do teu lado não percebe. Esse é o teu amigo inseparável. Ele traduziu Jesus num telefone, porque a Bíblia diz que Jesus é o nosso amigo verdadeiro, que Jesus é o único que conhece a intenção da nossa alma. E aqui já tem uma distorção. E depois eles pegam um cara do exército, e dizem para esse cara: nós vamos te enviar para lá para explodir. Precisava que alguém, na primeira ideia deles, explodissem aquele cometa. E esse cara vai, e quando ele vai para aquele lugar, ele diz uma frase, mas eu quero falar no final para vocês, para que vocês entendam todo o enredo. E aí aquelas crianças ali fazem propaganda do telefone, e eles vão para um programa de TV, e tentam fazer com que as pessoas acreditem que o fim do mundo está chegando, mas as pessoas estão mais preocupadas com o fim do namoro de uma cantora pop da época. E eles tentam usar a cantora pop da época para ela falar sobre o cometa, mas nada adianta. Ninguém quer olhar para cima. E eu comecei a perceber que o filme nada mais é o retrato da nossa sociedade nos dias de hoje. As pessoas estão totalmente preocupadas, e hoje até saiu no jornal, e a minha mulher estava comentando, que uma pessoa de Novo Hamburgo vai participar do Big Brother Brasil, e todo mundo eufórico, porque uma pessoa de Novo Hamburgo vai participar do Big Brother Brasil, e está todo mundo eufórico por causa do Big Brother Brasil, e está todo mundo gastando horas e horas e horas e horas. Pega teu Instagram e olha lá nas configurações, e não fala para ninguém, olha você mesmo, quantas horas você passou essa semana, porque o Instagram faz isso. E olha quanto tempo nós estamos fazendo isso aqui. Olha quanto tempo nós estamos fazendo isso aqui. E aí, nós chegamos no culto como um bando de sanguessuga, porque aí a gente acha que o suador de quem está pregando ou de quem está cantando precisa gerar em mim as emoções que eu desejo.
o sentimentalismo, o choro que eu preciso gerar naquela noite. Mas durante a semana, eu passei a semana inteira me alimentando disso. E eu espero que aquilo que precisa ser gerado no meu íntimo, para que eu não vá para o Geena, para o Hades, para o Sheol, para o Tártaro, outra pessoa gere para mim. E aí nós começamos a entrar no mundo artificial, que já está sendo totalmente vendido e inculcado na nossa sociedade, através do metaverso. Que em um determinado momento, você vai poder sentar na tua casa, escolher as paredes da igreja, escolher o pregador, como vai ser os olhos, o timbre de voz, e o que e qual o texto que ele vai pregar, para fazer você se sentir bem naquela noite. E a gente acha que isso é evangelho, e aí parece uma aberração eu vir aqui falar de inferno, mas não há como ter uma boa notícia de um evangelho, se não falarmos da má notícia, que existe um inferno, e estamos todos caminhando para lá, sem nos perceber, totalmente envolvidos com nada, que é o que a sociedade nos oferece, com filmes tipo esse, que vende milhões e milhões e milhões, e todo mundo tem uma opinião. E um dos caras que participou do filme, que é o Leonardo DiCaprio, que é um ator muito famoso, ele disse, se arriando, que tipo, os críticos estão falando um monte de coisa, e o filme foi feito simplesmente para dar um incentivo aos cientistas que têm pesquisado sobre aquecimento global. E aí ele fala isso e começa a rir. Só que parece uma bobagemzinha, que eles estão só tentando levantar recursos para aqueles cientistas que estão pregando sobre aquecimento global. Mas olha todo o enredo que existe, e como sempre, lá dentro dessa situação do filme, existe um crente perdido lá no meio, em que ele é um motivinho de chacota, e que daí lá no final, quando está acabando o mundo, e aí o lance dos universalistas, que parece que no final tudo vai dar certo, não vai dar tudo certo no final, meus irmãos, não vai dar tudo certo no final. Se nós não tivermos uma vida separada para Ele, não vai dar tudo certo no final. E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo, é a minha, a tua Bíblia, é só você abrir a sua Bíblia, e você vai ler, que como Géser falou, ele vai surgir no Ocidente ou no Oriente, eu não sei como que ele surge, mas vai ser visto em todos os lugares. E nesse dia, não tem mais como voltar atrás. Esse é o dia da colheita do noivo. E o noivo, ele busca uma noiva limpa, sem mancha, sem mácula. Uma noiva que se preparou para aquele dia do casamento. Amanhã o Davi e a Gi vão casar. A Gi provavelmente já está se preparando hoje, porque ela quer chegar perfeita amanhã para o Davi. Toda noiva começa a se preparar durante muito tempo. As meninas que são muito encasquetadas, às vezes começam a fazer dietas para um tipo de vestido. Elas começam a se preocupar com o cabelo. As noivas se preparam. A gente só vai lá e bota um terno alugado lá e tal, e vai numa barbearia com os amigos, e é isso. Mas a noiva, ela se prepara, ela pesquisa a melhor maquiagem, o melhor cabelo. Eu acho que hoje em dia já deve até montar no Photoshop para ver como ficaria o cabelo, a maquiagem, de tanto que se preparam. Cara, mas isso é exatamente uma alusão do que deveria ser nós, a noiva de Cristo. Nós temos um tempo para nos prepararmos, porque no final não dá tudo certo, porque no final o inferno, a Bíblia diz que é um lugar que tem cheiro de cocô, de enxofre. Lá tem ranger de dentes, lá tem um sofrimento que não tem fim, é eterno. E sabe, eu anotei, olha o que o diretor desse filme escreveu. Há apenas 6 meses da colisão de um cometa, o desespero de chamar a atenção do povo para uma extinção se mostra um desafio gigante. E aí ele mesmo faz uma pergunta: o que será preciso fazer
para o mundo olhar para cima. Nossa, quando eu li isso, eu achei que ele era um pastor. E a minha pergunta hoje aqui é, para mim e para você, o que nós precisamos fazer para o mundo olhar para cima, para o mundo enxergar Deus? Agora, de novo, estão desesperando todo mundo, dizendo que tem uma nova cepa, e tem vários casos, e desesperando, e as pessoas estão desesperadas, e nós estamos a semana inteira, e as pessoas morrendo, desesperadas, sem olhar para cima, sem conhecer Deus, e nós, a semana inteira, Instagram, Facebook, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Instagram, YouTube, TikTok, e as pessoas morrendo, e as pessoas só olhando para o lado e não olham para cima. Isso precisa ser uma injeção de ânimo para nós, cara, porque eu e você, presta atenção, eu e você somos a salvação deste mundo. Eu e você, cara, você não está me entendendo, eu e você somos a salvação deste mundo. Amém? Amém? Isso precisa ferver em nós, cara. Isso precisa ferver. Isso precisa arder no nosso coração. Cara, para pensar. Nós somos a salvação do mundo. É tipo assim, não existe um remédio para o câncer. Não existe para uma cura física. Mas eu quero dizer, você pode ser o remédio para uma pessoa com câncer. Como? Não sei. Você pode orar por ela e ela ser curada? Pode ser que sim. Você pode orar por ela e ela não ser curada? Pode ser. Mas pode ser que na tua oração você leve Jesus para ela. E sabe o que vai acontecer? Se ela tiver Jesus, ela se arrepende dos seus pecados. E aquilo para o qual eu e você fomos chamados, que é ide, pregai o evangelho a toda criatura. E aquele que se arrepender dos seus maus caminhos e receber Jesus no seu coração, será salvo. E aí, ele tem uma eternidade, ou ela, quem for que seja, tem uma eternidade com Jesus Cristo. Uma eternidade no paraíso, onde Apocalipse diz que não haverá mais dor, que não haverá mais choro, onde Paulo diz, onde está a morte, a tua vitória, onde está o teu aguilhão, pois tu foi tragado à morte, porque no céu não haverá mais morte. Isso está nas minhas mãos, cara. Isso está nas tuas mãos. Mas não adianta a gente se esberrar aqui, gritar e suar dor, se nós passarmos a semana inteira escolhendo fazer nada. E eu quero te dizer, não me venha com desculpas de que você precisa trabalhar, porque eu também preciso trabalhar. Todos nós precisamos trabalhar. Todos os avivalistas até aqui tiveram que trabalhar. Todos que desfrutaram de grandes momentos de conversões em massa tinham também que trabalhar. Mas o grande problema é onde está o nosso coração. Eu paro para pensar olhando para mim. Quantas vezes nessa semana nós pensamos em uma eternidade? Quantas vezes nessa semana nós lembramos do nosso vizinho que ele ainda não ouviu falar de Cristo? Quantas vezes essa semana nós oramos por um colega de trabalho? Quantas vezes nessa semana nós nos lembramos que o Evangelho não é só para nós, que o Evangelho não é só vir no culto? Quantas vezes essa semana nós fizemos isso? Entende que Jesus está contando comigo e com você. Comigo e com você. Eu e você somos as mãos
e os braços de Jesus, o abraço de Jesus, o bolso também de Jesus. Porque às vezes só orar não vai funcionar. Às vezes você vai ter que enfiar a mão no seu bolso e ter fé, porque de repente seria a tua conta. Mas como a do teu irmão está atrasada e está a ponto de cortar, então tu escolheu pagar dele em fé. Porque Deus vai providenciar. Se você estiver com o teu coração nele, eu te digo isso sem dúvida e sem medo de errar, porque eu posso te falar no final. Se você me procurar, eu tenho vários e vários exemplos na minha vida, que eu fui suprido onde não havia esperança, onde não tinha como surgir o dinheiro. Porque Paulo mesmo diz, nas andanças dele em Atos, de um povo que ele nos dá a entender, que eles fizeram até empréstimo para colocar ele na obra, porque tinham fé. Mas o problema é onde está a nossa fé. A nossa fé está ainda nas coisas corruptíveis desse mundo. A nossa fé ainda está em olhar para a nossa volta e não olhar para cima. Eu quero ler um texto com vocês. Mateus capítulo 3, versículo 7. Vocês estão aqui, amém? Amém. Mateus capítulo 3, diz assim, versículo 7. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao abismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam, pois, fruto digno de arrependimento, e não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, assim como o rico fez na passagem de Lázaro que eu falei antes. Porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse é o Espírito Santo. Ele nos batiza com fogo, e esse fogo que nos faz arder e queimar pela sua vinda, e aí nos dá o ímpeto, a convicção, a coragem, porque lá quando diz aqueles que não entrarão no reino de Deus, quando diz os tímidos não entrarão no reino dos céus, não é você que é envergonhado, que é mais introvertido. Ali a palavra no original era os covardes, aqueles que são covardes, aqueles que têm medo de pregar o evangelho, aqueles que se omitem por medo de retaliações. Irmãos, meus amigos, jovens, você que é amigo nosso, que está aqui pela primeira vez, Jesus está às portas. E é interessante, porque a passagem de Apocalipse, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Ele não é um estúpido, ele não é um ladrão que derruba as portas, ele bate, e ele continua: aquele que abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e cearei com ele, e ele comigo. Existe algo que eu e você precisamos fazer, que é abrir a porta. Existe algo que eu e você precisamos fazer, que é pregar o evangelho. Existe algo que eu e você precisamos fazer nesse tempo: não ter medo. Não ter medo, porque aqueles que se acovardam não entrarão no reino de Deus. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que diz isso para mim e para você. Não se acovarda. Sabe,
Num determinado momento do filme, que eu falei antes, que eles mandam um primeiro cara para explodir, eles precisavam que alguém tivesse no foguete para gerar aquela bomba para explodir o cometa. Eles mandam um soldado muito renomado, e quando ele vai sair daquele lugar, um dos caras dizem assim: ele diz, eu já estava fazendo confusão, esse cara que vai explodir, ele diz assim, que a entrega da minha vida gere uma vida extra para vocês. Que a entrega da minha vida gere uma vida extra para vocês. E aí eu me lembrei dos morávios. O grito dos morávios, entrando num navio, entregues como escravos para evangelizar uma ilha remota, que tinha mais de 2.500 escravos. Eles se venderam como escravos para aquele conde daquelas terras, para pregar o evangelho para essas 2.500 pessoas. E a mãe de um deles, quando os dois irmãos estão entrando no barco, pergunta: por que isso? Um deles grita em alto e bom som, para que o sacrifício do cordeiro que foi imolado receba a recompensa devida. Para que você precisa pregar o evangelho? Para que o sacrifício de Cristo, que foi imolado naquela cruz por mim e você, receba a recompensa do seu sacrifício, gerado em amor, através das nossas vidas, entregues totalmente a Ele. É para isso. E aí nós perdemos o medo de morrer. E eu não estou dizendo que para isso que tu vai te deitar embaixo de um caminhão ou tu vai tentar conter a tua vida. Mas morrer é lucro, já diria Paulo. Porque as coisas desse mundo para mim são como lixo. Não tem valor, não tem valor, porque eu não me movo, como o Francis Chan dá o exemplo daquela cordinha, por um pedacinho da corda, mas eu me movo por uma eternidade que não tem fim. Nós precisamos colocar isso em prática, porque eu creio, como Gessler falou, como muitos amigos que eu tenho conversado, como pessoas que eu respeito muito, como pastores aqui mesmo da igreja, como outros pastores que eu conheço há muitos anos, o Senhor está às portas, e eu creio que Ele já está batendo na porta, e é hora de nós respondermos, porque o inferno, o Sheol, o Tártaro, o Geena, o Hades, é real. O inferno é real, e aqueles que no tempo determinado que o Senhor nos deu, não olharem para cima, passarão uma eternidade nesse lugar. Você pode abrir Lucas capítulo 21, versículo 26 comigo. Lucas capítulo 21. Versículo 26. Lucas 21, versículo 26 diz assim: haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olha isso, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. O dia em que começarem, o dia, como a passagem que o Gessler leu de Mateus, que o Senhor ressurgir, nós,
os soldados de Cristo, nós que gastamos as nossas vidas por eles, não ficaremos abalados, não ficaremos desesperados, pelo contrário, como soldados em uma posição de guerra diante dos seus sargentos, dos seus superiores, que se colocam em posição, nós nos colocaremos em posição, levantaremos nossos olhos para o alto e saberemos que o dia da nossa vitória chegou, e é para esse dia que devemos viver. Aleluia, amém. É para esse dia que eu e você precisamos viver. Se colocarmos os nossos olhos nesse dia, não haverá mais medo, não haverá mais temor, não vamos dar valor para as coisas fúteis dessa vida. Sabe o que eu acho interessante? Porque no final desse filme, o filme termina com a extinção do mundo. Simples assim, o meteoro cai e acabou o mundo, e é isso, terminou. E não é assim que a nossa história termina, porque a nossa história diz que quando nós morremos, na verdade é que vivemos. Paulo disse isso. Então, quando nós morrermos, esse corpo físico dessa terra, das coisas corruptíveis, aquilo que é incorruptível começa a agir, e começaremos a desfrutar daquilo para o qual fomos chamados e criados, seres à imagem e semelhança do Deus vivo, que nos chamou das trevas para a luz, para viver com Ele nessa eternidade. Amém? Amém, então se coloque de pé. Eu esperava você pulando da sua cadeira quando se colocasse de pé, com ímpeto, com convicção. Eu espero isso da igreja, e eu creio que Jesus espera isso de nós. Eu creio que Jesus espera que o servimos, não com tristeza. Sabe, logo que eu me converti, uma vez eu ouvi um pastor contando que um dia ele estava caminhando com uma outra pessoa, e as pessoas tinham um filho, e eles passaram e o cavalo estava com a cabeça baixa, e daí o gurizinho chamou o pai e disse assim: ô pai, esse cavalo também é crente? Aí o pai disse: não, por quê? Porque ele está sempre de cabeça baixa que nem tu. Nós somos o povo mais feliz da terra, nós andamos de cabeça erguida, porque não nos movemos por circunstâncias, nós nos movemos por algo que é eterno. Enquanto essa metanoia na nossa cabeça não mudar, nós vamos andar preocupados com o dinheiro, nós vamos andar preocupados com o nosso futuro, nós vamos andar preocupados com o dia de amanhã. E eu não estou dizendo que você não pode sonhar ou ter planos, você pode e deve fazer isso, mas a nossa esperança não está nessas coisas, a nossa esperança está em uma eternidade. E aí você pode dizer para mim assim: se Deus é amor, por que então que Ele cria o inferno? Por quê? Exatamente porque Ele é amor, Ele cria o escape do inferno, que é a eternidade, que é estar com Ele, que é se render ao seu Filho. E eu ainda quero ler mais um texto, que está em Marcos, capítulo 16, versículo 16. Marcos, capítulo 16, versículo 16. Eu quero encerrar aqui a palavra com esse texto, mas eu quero que ou você leia comigo, ou você acompanhe exatamente cada palavra. Eu vou ler bem pausadamente do que está escrito nesse texto. E se você não lembrar de nada do que foi falado aqui essa noite, lembre-se desse texto, grave esse número na cabeça, Marcos 16, 16. Guarde isso. Se você guardar isso, e daqui 5 anos gerar um fruto na sua vida, ou até que Ele venha e isso comece a gerar frutos na tua vida,
eu serei um dos caras mais felizes dessa terra. Marcos capítulo 16. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aqueles que creem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Se o Senhor pudesse entregar uma carta em mãos de cada um, eu acho que Ele entregaria um pedacinho desse versículo na mão de cada um de nós hoje aqui. E esse é o meu desejo, que isso seja como uma carta lançada nas tuas mãos hoje, e que se tu não tem vivido até aqui, que comece a viver, porque eu quero dizer uma coisa: o que ficou daqui para trás, ficou, já era, porque o nosso pecado foi lançado no esquecimento. Nada nós cantamos totalmente o texto de Romanos capítulo 8, a partir do versículo 32, nada pode nos separar do amor de Deus, mas o diabo que está ao meu e o teu derredor, rugindo como um leão, tentando a nossa vida, buscando uma brecha, porque ele veio para roubar, matar e nos destruir. Ele não brinca, ele quer nos matar. Ele está nos tentando e dizendo que nós somos destituídos da glória, mas o amor de Deus nos envolve e nos restitui novamente, para encontrar a glória de Deus, para que nos achegamos com confiança nesse trono de graça, para receber do seu amor e ser transformados por Ele. E mesmo no dia que você vacilar, Ele te estende a mão novamente, se você se arrepende dos teus pecados. Não deixe de se arrepender todos os dias, não deixe de buscar a sua face todos os dias, até que Ele venha. Amém? Feche teus olhos, faça a tua oração nesse momento, fale com Ele, faça a tua oração, fale com Ele. Que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se senta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Eu quero te dizer, se você está aqui nessa noite pela primeira vez, de repente pode pensar assim: tá bom, mas e o que eu faço então? Eu quero ser alguém transformado, eu quero nessa noite não mais andar a passos largos em direção àquilo, para o inferno. Eu quero te convidar nessa noite a fechar os teus olhos, não precisa levantar a mão, Jesus está vendo você, e colocar a mão no teu coração. Todos nós vamos fechar os nossos olhos, e eu quero orar por você nessa noite. Coloque a mão no teu coração, e eu quero que você ore comigo dizendo: Senhor Jesus, nesta noite eu entrego o meu coração nas tuas mãos, e eu te peço que o meu nome seja gerado no livro da vida do Cordeiro, e eu me arrependo de todos os meus pecados,
e eu desejo te servir até que tu venha. Eu quero orar por você agora. Senhor, em nome de Jesus eu oro por essa pessoa que nessa noite tem te aceitado como o único e suficiente Salvador, Jesus. Eu oro que nessa noite o teu Espírito comece a gerar vida nela, Jesus. Que ela receba a libertação, a cura de todos os seus pecados. Que ela se sinta livre e liberta nessa noite, em nome de Jesus. Nós dizemos a ti, Satanás, que tu vai embora com os teus demônios, porque essa vida é de Jesus, o nome que está acima de todo nome, o nome que pisou a tua cabeça e que tem toda a autoridade nos céus e na terra, em nome de Jesus. Eu quero orar com todo mundo agora. Eu quero que você ore comigo, pedindo que onde você estiver, você possa ser usado pelo Senhor. Nós estamos preparando muita coisa e nós vamos precisar de jovens, de homens, de mulheres, de anciãos, de toda a idade, para aquilo que nós estamos nos preparando. Eu quero te pedir que você ore para que o Senhor te revista do capacete da salvação, da couraça da justiça, que o Senhor te encha da armadura dele, assim como Paulo decifrou toda ela, para que como bons soldados nós estejamos disponíveis, para que com coragem nós saímos das portas da igreja e vamos ao encontro do fraco, do perdido, daquele que está cativo, que está em prisões, porque nós temos as chaves das prisões, porque nós somos aqueles que vamos libertar aqueles que estão presos, porque nós somos o povo escolhido por Deus para trazer cura, libertação, salvação nestes dias. Senhor Jesus, eu oro pela vida, pela minha vida e pela vida de cada um que está aqui nessa noite, Senhor. Eu oro, Senhor, para que nós não venhamos nos acovardar no nosso dia a dia, para que nós venhamos pregar o Teu Evangelho e para que nós não venhamos ocupar o nosso tempo com nada, que nós possamos remir o nosso tempo com aquilo que edifica, com aquilo que nos traz esperança para a vida eterna, que nós possamos gastar e gerar tempo para a Tua Palavra, que nós possamos ser como os animais ruminantes, e que a Tua Palavra ela venha ruminar na nossa boca, dia a dia, e que nós venhamos nos alimentar em todo o tempo, Senhor, porque nós sabemos que a Tua volta está próxima, porque nós sabemos que as contrações já começaram, Senhor, e assim como a mulher começa a dar contrações, Jesus, assim o filho começa a estar mais próximo de nascer, assim nós cremos que a Tua vinda está mais próxima ainda, e nós queremos ser o povo zeloso de boas obras, que Tu vai encontrar trabalhando para Ti, pregando o Teu Evangelho, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço isso. Capacita as nossas vidas, capacita as nossas vidas.